breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, 1000 gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Olá, meus irmãos, bom dia, feliz sábado. Nós já estamos aqui, somos poucos ainda aqui, né? A gente aguarda mais um pouquinho. O que vocês me dizem? São 10h10, podemos aguardar mais uns 5 minutinhos para ver se mais alguém entra. Eu vou colocar mais um hino, vamos ouvir mais um hino. Okay. Após esse hino, a gente inicia. Eu quero ver Cristo retornando em glória e os anjos cantando, Jesus Rei dos Reis. Eu quero abraçá-lo
me transformar. Cantarei para sempre seu amor por mim. Eu quero ver Cristo retornando em glória, e os anjos cantando: Jesus, Rei dos Reis. Eu quero abraçá-lo e dizer que o amo para sempre com Cristo. Feliz viverei. Eu quero ver Cristo retornando em glória, e os anjos cantando: Jesus, Rei dos Reis. Eu quero abraçá-lo e dizer que o amo para sempre com Cristo. Feliz viverei para sempre com Cristo. Feliz viverei. Pois bem, meus irmãos, eu estou feliz de estar aqui com vocês, né? É um prazer a gente estar fazendo o culto juntos, termos a companhia de Cristo, dos seus anjos, né? Do Espírito de Deus, do nosso Pai. E eu gostaria que os irmãos participassem, é um estudo, não é uma pregação, não é um sermão. Gostaria que os irmãos participassem, a hora que quiserem podem colocar, tem uma mãozinha aí no Meet, clicar nessa mãozinha para comentar, para perguntar, para participar do estudo. O estudo é participativo, é interativo. Gostaria que vocês falassem, não somente me ouvissem, mas falassem também e dessem sua contribuição aqui no estudo, tá bom? Que Deus seja louvado, exaltado nesta manhã de sábado, do seu santo dia. Nós vamos tratar de um assunto que devemos tirar as sandálias dos pés, né? Que é um assunto sagrado, que é o assunto sobre os salvos. Eu trouxe um PowerPoint, mas antes de colocar esse PowerPoint, e também eu não vou me atrelar muito, PowerPoint é só um guia, né? Só um norte que a gente vai ter, mas eu quero mesmo que nós participemos, todo mundo com as suas escrituras nas mãos, né? Se tiver o livro Primeiros Escritos dos Testemunhos, o livro Grande Conflito, o livro Vida e Ensinos, alguns livros aí da irmã White,
também é importante, né? Sei que todos vocês são bereanos, né? Gostam. Eu vou buscar o livro Primeiros Escritos, está aqui pertinho de mim. Vou lá pegar. Ótimo. E gostaria de começar com um texto de Mateus 22, verso 14. Vou ler aqui, irmão. Obrigado. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, Jesus, ele fala algo interessante, mas que tem a ver com o assunto dos 144 mil. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram chamados pelo Mestre, mas nós percebemos que existe uma sacudidura, existe um peneiramento e um atamento que é feito. Atar, vocês sabem, né? É amarrar. Deus, ele trabalha com o peneiramento e ele ata, ele amarra aqueles que estão seguindo a sua mensagem e também ele amarra aqueles que não estão seguindo a sua mensagem. Hoje nós vivemos no Adventismo e ele está muito segregado, muito fracionado e diluído. Nós vivemos e convivemos com muitos grupos, com pessoas pensando em A, outra pensando em Z, e existem muitas dissensões, muitas contendas, muitos problemas, justamente porque Satanás ele trabalha colocando falsas doutrinas no nosso meio, mas é necessário que isso aconteça para que aqueles que são sinceros e honestos, eles venham à superfície. Eles mostrem a verdade e não cedam ou ao fanatismo, que é o extremismo, ao erro extremo, ou ao liberalismo, que é o que nós sabemos, que são as duas vertentes que a Bíblia diz, não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, né? Que são as duas vertentes que Satanás coloca, a tese e a antítese, para criar uma síntese. Agora, com esse texto em mente, quando nós falamos sobre o assunto dos 144 mil, as pessoas dizem assim, mas é um número muito pouco. Mas Jesus diz, poucos são os escolhidos. Isso não significa que nós não teremos também uma grande multidão de salvos. Nós vamos ver aqui nesse estudo que, se falarmos dos 144 mil, teremos que falar também da grande multidão, né? Mas o nosso segundo verso, que eu gostaria que os irmãos também abrissem as Escrituras, em Mateus capítulo 8, ainda no livro de Mateus, capítulo 8, e vamos ver o que o nosso Salvador também disse lá, nos versos 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Verso 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Amém. Deus, ele nos informa, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó numa mesa no reino dos céus. Será que Jesus está a se referir aos gentios? Ou ele está a se referir aqui aos 144 mil? Que vão sentar com Abraão, Isaque e Jacó. Porque o livro Primeiros Escritos, e agora a gente vai para os testemunhos, no livro Primeiros Escritos, na página, gostaria que vocês pegassem a página 19, começa assim, o Monte Sião estava exatamente diante de nós. A irmã White diz, e o Monte Sião nós sabemos é onde fica o trono da majestade, né? O trono de Deus e de Cristo, seu Filho.
O Monte Sião estava exatamente diante de nós, lá na página 19. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. Só E uma via pausa, só uma pequena pausa aí que eu quero fazer um adendo nessa partezinha aí. Ela contempla 7 outras montanhas, além do Monte Sião. Teve um profeta que Deus chamou antes de Ellen White, chamado Foy, William Foy. William Foy foi chamado antes de Ellen White, ele teve também algumas visões. Ele fala que no céu tem essa cadeia de montanhas, tem o Monte Sião e tem essas 7 montanhas. E nessas 7 montanhas, assim como hoje nós vemos, por exemplo, ali na Califórnia, onde está Hollywood, nós vemos o nome Hollywood, que quer dizer poste ídolo, madeira sagrada, né? Satanás tenta fazer, então, aqui na Terra, o que existe lá no céu. Porque lá no céu, o William Foy diz que nessas 7 cadeias de montanha tem escrito o Pai e o Filho. Está escrito lá, o Pai e o Filho. E o Monte Sião é onde se encontra o grande trono branco, do Pai e do Filho. Né? Então, essas 7 montanhas, elas estão lá. E veja que, em contrapartida, na Terra existe a cidade das 7 colinas, aonde Satanás tenta imitar o templo, lá é o templo do dragão, né? Lá onde se encontra a sede do dragão aqui na Terra, né? Que deu todo o poder e autoridade à primeira besta, né? Como nós lemos lá em Apocalipse 13. Mas veja que existe, então, uma contrafação em relação ao céu, aqui na Terra. Satanás tenta imitar a Deus. Pode continuar, minha irmã. E vi as crianças subirem, ou se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos: aleluia. Aleluia. Então, olha só, chegou um momento, estavam todos os salvos. Estavam todos os salvos. E agora Jesus para à frente do templo e diz: parem, somente os 144.000 entram neste lugar. Então, todos exclamaram, né? Aleluia. Então, nós vemos aqui o que vai acontecer. Os 144.000 entram neste lugar. E logo mais abaixo, no próximo parágrafo, vai dizer o seguinte, começa, vi lá mesas. Veja aí, minha irmã. Vi lá mesas de pedra, lá dentro do templo. Eles vão entrar no templo, e agora ela vai ver mesas de pedra. Sim, vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Continuar? Sim. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz dizendo: vinde, povo meu, viestes da grande tribulação e fizestes minha vontade, sofrestes por mim
Vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos, aleluia, glória, e entramos na cidade. E vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de fruta. Pronto, Pedia aí está ótimo. Então, Jesus, ele sai do templo juntamente com os 144.000, mas antes, ela diz que lá, nesse templo, tinham mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Vocês já pararam para imaginar o que é isso? Isso é uma honra que Jesus está dando para os 144.000. Hoje, Satanás honra aqueles que o servem com letras gravadas na calçada da fama na Califórnia, em Hollywood. Mas Jesus, ele fala, né, lá em Isaías capítulo 56, e também aqui, através da irmã White, que os nomes dos 144.000 são gravados com letras de ouro. E quando eles saem do templo, existe um lugar em que Jesus vai nos servir, vai servir a todos aqueles que se salvaram. Aqui, novamente, estarão todos juntos. Todos estarão a comer nesta grande mesa, que tinha muitos quilômetros de comprimento, só que a nossa visão podia alcançá-la. A nossa visão vai voltar a ser a visão que olha o micro e o macro. Aleluia, né? Deus é maravilhoso, ele vai novamente trazer todos aqueles que se salvaram, e todos nós poderemos estar ali, né? Ser beneficiados se cumprirmos a vontade do nosso Mestre. Então, nós vamos fazer esse estudo baseado neste tripé: a Bíblia, o Espírito e Profecia e os pioneiros. A Bíblia diz assim: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Toda palavra. Então, aqui nós temos 3 testemunhas, né? A Bíblia, o Espírito e Profecia e os pioneiros. Será que eles podem confirmar para a gente algo sobre esse assunto dos 144.000? Vejamos. Aqui nós temos uma citação da irmã White, inspirada pelo Espírito de Deus, que diz o seguinte: a história das experiências iniciais da mensagem será um poder para resistir ao engenho magistral dos enganos de Satanás. Então, o que vai ser um poder para resistir aos enganos de Satanás? Nós sabemos muito bem que Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Também Paulo diz que nos últimos dias haveriam doutrinas de demônios, espíritos enganadores sairiam a enganar quem? O povo de Deus. E que dentre nós sairiam pessoas falando coisas perversas, ou seja, falando coisas que não eram doutrina de Cristo, mas que para enganar, e que deveríamos provar os espíritos se eles procedem de Deus ou não. Aqui diz que o que vai ser um poder para não nos deixar enganar é a história das experiências iniciais da mensagem. De que mensagem? Da mensagem adventista. Essa história das experiências iniciais, ela é importantíssima, porque aquilo que Deus deu no início da obra adventista, ele não vai poder contradizer no final, porque Deus é imutável. Então, nós vemos hoje pessoas acreditando que o tema dos 144.000 é como a igreja adventista hoje prega. Algumas pessoas saíram da igreja adventista, porém trazem ainda doutrinas, que são doutrinas jesuíticas, que foram adentradas na igreja
mas eles trazem para o meio dos grupos, porque eles acham que os pioneiros não tinham luz sobre as profecias. Continuando. A irmã White diz assim, corroborando com a passagem anterior, nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Né? No original em inglês vai dizer em nossa história passada. Então, nós não temos nada a temer se nós não nos esquecemos dos ensinos do passado. Porque os ensinos do passado, eles são importantes, eles não podem ser desconsiderados. A irmã White continua dizendo assim, foi derramada luz sobre as profecias, e conhecemos que recebíamos instrução divina. Então, veja, eles recebiam instrução de Deus. Veja, ela fala, recebíamos. Ela não está falando no singular, eu recebi a instrução divina. Ela diz, recebíamos instrução divina. Foi derramada luz. Conhecemos que recebíamos essa instrução sobre as profecias. Ela está falando de todos os pioneiros. Ela não está falando somente de si. Porque há pessoas, infelizmente, que acham que somente Ellen White recebia a instrução divina. Mas todos os pioneiros recebiam. E ela diz no plural. É verdade que ainda há profecias por se cumprir. Mas trabalho bem errôneo tem sido feito vez após vez e continuará a ser feito por aqueles que buscam encontrar nova luz nas profecias e que começam por se desviar da luz que Deus já deu. Então, no estudo de profecias, é importante que existem, claro, novas luzes. Deus sempre dá nova luz, porque sempre tem o que cavar no tesouro celestial, nas suas sagradas palavras. Sempre teremos luz, sempre estaremos aprendendo das escrituras sagradas. Nunca vai cessar, isso é ilimitado, isso é infinito, mas ao encontrar nova luz nas profecias, nós não podemos nos desviar da luz que Deus já deu. Que Deus já deu através de quem? Através dos seus escolhidos. Deus escolheu pessoas para começar a dar a sua luz. Né? Vós e outros de nossos irmãos precisais aceitar a verdade tal como Deus a deu aos estudiosos de suas profecias. E aqui ela está se referindo aos pioneiros, à medida que eles foram conduzidos por viva e genuína experiência, avançando ponto por ponto, testados, provados e experimentados, até que a verdade é para eles uma realidade. Por sua palavra e pena tem ido a todas as partes do mundo, a verdade em raios brilhantes e cálidos, e aquilo que lhes era a verdade teste, segundo era trazida pelos mensageiros delegados do Senhor, é que ela está se referindo aos pioneiros, aquilo que eles trouxeram é verdade que prova a todos a quem esta mensagem é proclamada. Ou seja, eu recebi a verdade do Adventismo. Então, a verdade que prova as outras mensagens que são proclamadas é a mensagem que esses mensageiros, ela chama de mensageiros delegados do Senhor, e chama também de estudiosos de suas profecias. É claro que a verdade, ela avança, como ela fala aqui, avançando ponto por ponto. Nós também podemos avançar. Nós só não podemos solapar, pisar a pés, né? As verdades que Deus já deu. Bom, agora vamos entrar no ponto-chave do estudo. Só há duas classes de salvos apenas. Muito embora algumas pessoas vão dizer que existam várias classes de salvos, mas a Bíblia apresenta, nós vamos ver, só há duas classes de salvos.
No entanto, essas duas classes existem subdivisões, né? Então, qualquer outra classe está inserida dentro dessas duas, está inserida dentro dessas duas. Irmãos, esse estudo aqui, ele, infelizmente, não é aceito por uma grande maioria até das lideranças, dos grupos, por causa que eles, infelizmente, não concordam com todo o arsenal, esse tripé que a gente vai ver a partir de agora, que é a Bíblia, os pioneiros e o espírito de profecia da irmã White. E a gente fica triste com isso, porque, na verdade, existem, como eu falei, reminiscências dos ensinamentos que foram recebidos na Igreja Adventista, né, através de jesuítas, né, através de Rodrigo Silva, de Leandro Quadros, do Arilton. Bom, vamos então pegar Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7 vai nos apresentar, então, essas duas classes. Apocalipse 7, no verso 4, a hora que os irmãos quiserem falar, pode acionar a mãozinha, quiser comentar, pode comentar, ou então fazer alguma pergunta, ou falar alguma coisa, algum outro entendimento, estejam à vontade. Apocalipse 7, verso 4, diz assim: e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados. João fez o quê? Ouviu o número dos selados. E ele diz que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja que ele diz de quem são os 144 mil. São das tribos dos filhos de Israel. Mas ainda no mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. No verso 9, fala essas palavras. Então, vamos considerar. Ele olha dois grupos. O primeiro, ele diz que são enumeráveis, ou seja, dá para se contar. São 144 mil. Mas alguém vai dizer assim, ele só ouviu, ele não viu. Então, isso daqui é simbólico, porque ele só ouviu. Ele só ouviu. Mas será que ele não viu? Vamos ver se ele não viu? Vamos pegar Apocalipse 14, 1. Quem pode ler para nós? Apocalipse 14, 1. 14:1, né? Isso. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Passo para o Amém. segundo. Só um, obrigado. Então, agora ele diz, olhei, e eu vi um cordeiro em pé sobre o monte Sião. Esse cordeiro é Cristo, aleluia, né? E com ele 144 mil. Então, ele viu Jesus e os 144 mil sobre o monte Sião. Maravilhoso. Ele não só ouviu do capítulo 7, mas no capítulo 14 ele também viu o Senhor Jesus Cristo com os 144 mil. Então, não pode ser simbólico. Por que não pode ser simbólico? Assim como essa grande multidão aqui, também não é simbólica. Porque veja que a grande multidão, ele não pôde enumerar, ele não pôde contar. Ele diz, a qual ninguém podia contar. Então, são dois grupos distintos. Um, ele é enumerável, o outro, ele não é enumerável. E veja que o primeiro grupo é das tribos dos filhos de Israel, é bem específico. Mas o segundo grupo é de todas as nações e tribos e povos e línguas. Há uma distinção clara. Não pode ser o mesmo grupo, porque há alguns grupos de pessoas que dizem assim, não, o primeiro grupo e o segundo grupo são os mesmos, só que ele vê em situações distintas. Só que veja que não há como você dizer que é o mesmo grupo, porque um
é distinto do outro nos dois aspectos que João conta para nós, relata para nós. Um é uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. A outra, ele até ouviu o número daqueles que foram selados. Pergunta para vocês agora: a grande multidão, ela é selada, segundo o relato? Não. Não. Mas eles são salvos no Senhor? Sim. Sim. Então, nem todos que serão salvos são selados. Porque o selamento, ele começa a partir de um determinado momento, que nós vamos ver aqui. E é esse um outro ponto que vai haver discordância de muitos. Mas nós vamos estar respaldados aqui pela Bíblia, os pioneiros e o espírito de profecia. Porque muitos acham que o selamento ainda está no futuro. Muitos pensam que o selamento está no futuro. Nós vamos ver aqui e vamos entender o que sela, o que faz o selamento. Porque o assunto dos 144 mil, como eles são os selados, a grande multidão não é selada, nós precisamos compreender por que estes são selados e estes aqui não são selados, mas mesmo assim são salvos no Senhor. E há essa separação, porém, são os dois grandes grupos de salvos. Vamos continuar, para entendendo aos poucos. A irmã Margarida me perguntou por quê, né? O estudo, ele vai respondendo nossas perguntas, né? Bom, temos um testemunho poderoso de Uriah Smith com relação à explicação do texto de Apocalipse 7:9. Veja o que ele diz. Terminado o selamento, João contempla uma inumerável multidão. Não se podia enumerar, era inumerável, né? Que em arrebatamento adora a Deus perante o seu trono. Esta vasta multidão, olha o que ele vai dizer, é constituída pelos salvos de toda a nação, povo, tribo e língua. Está se referindo lá à grande multidão, do verso 9. Que foram ressuscitados quando? Na segunda vinda de Cristo, mostrando que o selamento é a última obra realizada em favor do povo de Deus antes da trasladação. Então, aqui temos três coisas importantes que nós precisamos ver que o Uriah Smith está falando. Ele está falando que esta vasta multidão, inumerável, ou seja, não tem como contar, né? Então, eles são de todo povo, nação, tribo e língua. E eles foram ressuscitados na segunda vinda de Jesus. Então, na segunda vinda de Jesus, Jesus não ressuscita ninguém dos 144 mil. Isso daí tem que deixar muito claro. Na segunda vinda de Cristo, só ressuscitam as pessoas da grande multidão, os salvos da grande multidão. E ele também fala que o selamento é a última obra realizada em favor do povo de Deus antes da trasladação. E essa última obra, ela já começou? Ela ainda vai começar? Estamos nela? Perguntas que a gente pode fazer agora e que a gente vai ver no decorrer do estudo. Meus irmãos, pode ser, porque nós vamos estudar somente até meio-dia, pode ser não. Com certeza, nós não teremos tempo suficiente de falar sobre o que queremos somente hoje. Nós vamos, vamos nos reunir, né? Vamos ver os outros dias para nós nos reunirmos e também aos sábados, para nós continuarmos este assunto, porque é um assunto que nos diz respeito, que precisamos entender para que a gente faça a obra que Cristo quer que nós realizemos, né? Porque essa questão do selamento, ela vai exatamente ao encontro das necessidades espirituais, que aqui vai mexer com a transformação de caráter que nós precisamos também. Então, é um estudo que eu não tenho pressa,
Eu não estou apressado, penso que os irmãos também não, até porque isso aqui é um alimento espiritual, e eu aprendi com o meu pai que quando nós comemos um alimento, a gente precisa comer ele bem mastigadinho, né? Mastigar ele bem mastigadinho, para que não haja dúvidas, para que ninguém saia com a mente com alguma dúvida. A Ana queria falar alguma coisa? Não, não, não. Só estou prestando atenção, anotando e eu vou querer dar continuidade à aula, claro. Pois é, mas aqui todos nós somos aprendizes na escola do mestre, né? Escola de Cristo. Aqui estamos compartilhando apenas um pouquinho do que Deus tem mostrado, né? Cada um de nós também pode compartilhar. Eu sei que vocês também têm estudado a palavra do Senhor, por isso eu quero que vocês participem, tá? Vamos ver aqui o que fala aqui no livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito diz o seguinte. Elinaldo, deixa eu fazer uma pergunta que me Sim. veio há pouco. Quando ocorre essa questão da segunda vinda de Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Esse sermos transformados num abrir e fechar de olhos, não vem a ser uma libertação da morte, um tipo de ressurreição também? Porque nós vamos ganhar o corpo incorruptível, um corpo glorificado. Quando Jesus der o toque da imortalidade, Sim. Ele dará o toque da imortalidade em todos. Nós não precederemos os que dormem. Por isso que esse toque da imortalidade somente será dado por ocasião da segunda volta de Cristo. Sim. E Cristo precisa ressuscitar a grande multidão, para que o toque da imortalidade seja dado sobre todos ao mesmo tempo. Tanto os vivos, que nós vamos ver que irão saudar Jesus, são 144 mil, mas vejam uma coisa, eu vou logo salientar uma coisa aqui. Eles estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, mas não significam que alguns dos 144 mil não passaram pela morte. E o grande problema de muitos é achar que todos os 144 mil não devem passar pela morte. Eu achava que todos os 144 mil não iriam morrer. Pois é, isso é um erro. Isso não foi a pregação dos pioneiros, nós vamos ver aqui. Isso não foi a pregação do irmão White, nós vamos ver aqui na Pena Inspirada. E isso não é bíblico. Nós vamos ver que alguns dos 144 mil já passaram pela morte e outros ainda irão passar. Mas por ocasião da volta de Jesus, eles não já estarão vivos. E vamos ver como e por quê. Aqui, nos escritos sagrados, nós vamos ver. E é uma coisa linda esse estudo, porque a gente vê como Deus trabalha. O plano da redenção não tem a participação apenas do Filho de Deus, mas tem a participação também do Pai, desde o início. E nós vamos ver o Pai atuando também, né? Bem no final, a atuação do Pai é preponderante sobre a questão dos 144 mil. Assim, e respondendo a sua pergunta, não é uma questão de ressurreição. Então, tanto que os mortos já estarão vivos, né? Jesus ressuscita eles, para que ele dê o toque da imortalidade em todos os salvos. E todos eles já estarão o quê? Vivos. Então, essa parte de toque da imortalidade não é uma ressurreição, mas é apenas a transformação, como você disse, do corpo físico. Né? Por quê? Porque o caráter que nós vamos estar, já, com certeza, já é o caráter de Cristo, senão nem teria recebido chuva serúdia.
né? Porque para você receber a chuva serôdia, você precisa ter o mesmo caráter do Salvador, já tem que ter chegado à estatura de Cristo, no caráter, nas ações, nas palavras, nos pensamentos, que tudo isso tem a ver com este assunto que nós vamos ver aqui, né? Talvez não hoje, mas no decorrer dos estudos, né? Pois bem, aqui no livro Grande Conflito, aqui diz assim: mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás. Aqui, eu vou dar o contexto para vocês. O contexto é que Jesus já trouxe a cidade santa, a Nova Jerusalém, para a terra, e ele está com o seu trono sobrevoando a cidade, e ela fala sobre os salvos que estão mais próximos do trono de Cristo. Ela diz: mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições de fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Então, aqueles que eram satanistas, ex-satanistas, serão os que ficaram mais próximos do trono de Cristo. Aqueles que mais tentaram vencer os servos de Deus e que depois se arrependeram. Aqueles que mais trabalharam na causa de Satanás, mas que se arrependeram e foram salvos por Cristo, são os que estarão mais próximos do trono dele. Aqui diz, continua, em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão, em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus, quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. Então, veja aquela mescla, em seguida estão estes. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Alguns irmãos, por que eu estou mostrando este texto e quero comentar sobre ele? Porque alguns irmãos, eles fazem o seguinte, eles dizem, não existe somente dois grupos de salvos. Olha aqui, tem um, que é aqueles que foram arrancados como tições do fogo, né, que foram mais zelosos na causa de Satanás, ex-satanistas. Depois tem aqueles que aperfeiçoaram o caráter cristão, depois tem os que honraram a lei de Deus, depois tem os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires, e depois vem a multidão. Então, diz, tem aí umas cinco classes. Vocês perceberam aqui que não se falou dos 144 mil? A irmã White mostrou aqui todo mundo, mas ela não falou dos 144 mil. Né? O que está acontecendo aqui? Aqui mostrando as subdivisões. Antes de eu continuar, eu vou deixar a Ana, que quer falar, e a minha esposa também. A minha mão escorregou, desculpa. É que tinha uma ligação aqui. Certo. Sim, bom dia a todos. Quando você coloca que Jesus irá ressuscitar apenas o grupo da grande multidão. Então, quer dizer que a grande multidão, antes da volta de Cristo, estará no pó. Entendi assim. E que os 144 mil não serão todos os que estarão vivos, né? Então, a entender que parte dos 144 mil já estão no pó, ou estarão no pó a um determinado tempo. Então, se Jesus só vai ressuscitar o grupo da grande multidão, então quem ressuscitará o percentual dos 144 mil que estão no pó, ou que estarão no pó? Ótima pergunta. E eu não vou responder ela agora, porque quem vai responder é o Espírito de Profecia no decorrer do estudo. Vai ficar essa pergunta ela é muito pertinente, e ela vai ficar para quando chegarmos na resposta dela aqui. Vai ter a resposta dela. Muito bom. Irmã Hannah. Graça e paz, irmãos. Eu queria só fazer um comentário aqui. Alguns sábados atrás, eu estava relendo o sermão 19 de Eide Jones, a mensagem do terceiro anjo de 1893. E eu achei muito interessante, assim, porque enquanto eu lia, me veio um texto do irmão White à mente.
ela fala o seguinte: não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que não os ajudam espiritualmente, como quais pessoas vão constituir os 144.000. Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão de, sem dúvida, saber em breve. E assim, eu fiquei maravilhada, né? Porque eu me lembrei desse texto e eu estava lendo, relendo, estudando esse sermão 19, que fala exatamente sobre os 144.000, os selados, a relação deles com o selamento e com o sábado, né? O dia santo. E aí eu fiquei assim, maravilhada com o que Deus me revelou na hora, né? Eu pensei, né, e agradeci a Deus. Realmente, Deus, ele revelaria aos seus, né, os eleitos, saberiam quem são. E eu vou ler só um pedacinho aqui que os irmãos vão entender. Fala assim, o sermão: uma pessoa pode guardar o último dia da semana sem conhecer o Senhor, mas ela não consegue guardar o sábado, o descanso sabático, sem conhecer o Senhor. Isso que é muito profundo, né? Porque nós sabemos hoje, né, a questão. Hoje nós podemos dizer que nós conhecemos o Senhor, porque nós sabemos quem é o Deus, o Pai, e nós sabemos quem é o seu Filho, Jesus. Então nós conhecemos o Senhor. E ele explica aqui nesse sermão essa relação do sábado com o conhecimento do Pai e do Filho, que são o Criador, né? O Deus Criador fez todas as coisas por meio do seu Filho. A guarda do sábado com esse conhecimento e o selamento e os 144.000. Então, assim, eu achei maravilhoso. Eu já tinha lido outras vezes, não consegui entender, mas naquele sábado que eu li, que eu fiz esse estudo de novo, o Senhor me revelou isso e eu fiquei, assim, impressionada. Então, nós conseguimos entender dessa maneira quem fará parte dos 144.000. E aí, eu já tinha visto um estudo com o irmão Elinaldo, explicando acerca dos 144.000, que eu não entendia muito bem, se era literal, se era só os vivos, mas eu vi uma vez o irmão Elinaldo falando, né, sobre esse assunto, que também, desde da época dos pioneiros, do irmão White, eles fariam parte. Então, os 144.000 também são os irmãos que estão descansando no pó. E aí, né, para mim, assim, tudo encaixou aqui. Não sei se os irmãos conseguiram me entender, mas, assim, eu fiquei mais, como que fala? Eu fiquei muito feliz, né, com o que Deus me revelou e fiquei mais, Seja consegui louvado. entender melhor o assunto. E aí eu estou participando aqui com os irmãos, porque eu gosto muito desse assunto e que bom que Amém. vai continuar, porque eu quero participar dos outros estudos também. Deus É seja sempre, louvado. é sempre bem produtivo o estudo com a participação dos irmãos, porque justamente é isso, as experiências que cada um teve nos seus estudos com Deus, e Deus vai trazendo à mente da gente na hora que nós nos reunimos. São nesses encontros que nós recebemos mais poder do céu. E o Espírito de Deus, ele quer atuar nas nossas vidas, né, de forma que ele vai nos transformando à imagem e semelhança de Jesus, e ao mesmo tempo, nós vamos também recebendo luz sobre a verdade, a ponto de não estarmos mais desonrando a Deus com algum conhecimento equivocado, algum conhecimento errado, que às vezes foi passado para nós e nós entendemos que era daquela forma, mas nunca nos debruçamos, né, ou buscamos verificar se de fato essas coisas eram assim, como o povo de Bereia fazia, e indo com humildade de espírito, né, porque, na verdade, o que vemos hoje são pessoas muito cheias de si,
cheias de si, achando que já sabem tudo, com espírito de Laodiceia. Laodiceia, ela está rica e abastada, para ela não precisa de mais nada. Ela não tem carência de Jesus. Ela não tem carência dos ensinamentos de Cristo, de ser reensinada, de desaprender alguma coisa pré-concebida, né? Aquele que é sincero e honesto, ele realmente ele tem compromisso com a verdade. Ele não tem compromisso com uma placa de igreja, com um grupo, com uma posição que ele é colocado em determinado grupo ou numa igreja, porque hoje, infelizmente, a gente vê que as posições estão subindo a cabeça. As posições estão subindo a cabeça. As pessoas que nós chamamos de irmãos são agressivas, não respeitam mais o seu irmão, né? Perdem o amor fraterno, em busca de quê? Em busca de quê? De defender o quê? O Espírito de Cristo não está nessas coisas, né? Jesus, ele não brigava com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela está aqui para a gente estudar, para a gente se alimentar, e a gente vai ver que esse estudo aqui é um estudo do céu, um estudo maravilhoso, porque é o que está escrito sobre o que o Senhor queria que nós soubéssemos nesses últimos dias. Que, na verdade, toda honra e glória a Deus, porque é Ele quem traz essa luz para nós. Amém. É Ele quem está colocando para nós o entendimento correto, porque se Satanás coloca, por exemplo, que o selamento está no futuro, e nós vamos deixar para nos prepararmos depois, o que será de nós? Será que o selamento realmente está no futuro? É isso que precisamos entender. Então, isso faz parte da nossa fé. A gente precisa entender o que Cristo está fazendo no santuário, quando Cristo vai sair do santuário, se temos alguma coisa sobre isso, e se isso está atrelado à questão do selamento ou não, né? É importante a gente saber cada passo desses eventos, para que nós possamos estar firmados e respaldados, assim, termos firme confiança, sem precisar estar perguntando para outra pessoa, irmão, o que vai acontecer depois disso e daquilo, né? Então, de qualquer maneira, a gente precisa estar entre os 144 mil, como diz a irmã White. Precisamos estar entre os 144 mil. E vocês vão ver que ou estaremos dentro desse grupo, ou nós estaremos perdidos. Porque a luz que Deus já deu para a gente não nos firma no outro grupo. Não nos firma. Então, vamos ver aqui que os textos inspirados, né, dão evidências de que a grande multidão e os 144 mil são grupos distintos. Então, veja, foi feito aqui dos 144 mil um fracionamento, uma subdivisão. E aí, depois ela dizia, além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas. Agora vamos entender uma coisa também aqui. Os mártires, eles não são um grupo à parte. Eles não são um grupo à parte. Existem mártires na grande multidão, e existem mártires nos 144 mil. E até porque nós vamos compreender que o que a irmã White está fazendo aqui é evidenciando esse grupo, ela está colocando em evidência em relação aos outros da grande multidão e aos outros, vou só permitir que tem alguém que quer entrar, e aos outros irmãos que são dos 144 mil. Vamos ver aqui. Pronto. Então, essa evidência é justamente elencada aqui, quando diz, e os milhões de todos os séculos, veja, de todos os séculos, que se tornaram mártires pela sua fé. Será que
como existem, e vocês verão, apenas duas ressurreições, esses milhões de todos os séculos que se tornaram mártires, ou eles estão na ressurreição, que vai ser ressuscitado, parte dos 144 mil, que nós vamos ver, ou eles estão nesta grande multidão que Jesus vai ressuscitar. Não tem outras ressurreições para justos, não tem, né? A próxima vai ser a dos ímpios, nós sabemos bem disso. Os 144 mil é a literalidade do número. Vamos, então, falar um pouco sobre isso, porque para alguns esse número é simbólico, mas isso não é uma questão de... É uma questão de apenas entendimento que traz a base, e como consequência, traz a base para uma compreensão ou correta ou imperfeita. Não é a parte mais importante do estudo, saber se é literal ou simbólico. Não, não é. Mas é claro que se você entende como simbólico, você vai ter uma compreensão perfeita. A priori, é importante que a gente fale sobre essa questão apenas como colocar uma base perfeita para a nossa compreensão. Nós já lemos Apocalipse 7, já vimos quantas pessoas serão seladas com o selo de Deus, já vimos que João, ele não só ouve, como viu os 144 mil, não só ouviu o número dos selados, mas ele os viu. Bom, em Primeiros Escritos, a irmã Margarida está com um livro aí, pode acompanhar, eu vou ler aqui. Entre as páginas 279 e a página 280, no finalzinho da página 279, é dito assim: o anjo volta da terra e fala a Jesus que sua obra está feita, e os santos estão numerados e selados. Cada caso estava decidido, e cada joia contada. Olha como Deus ele mostra que nós somos preciosos, né? Ele diz cada joia. Para Deus nós somos joias. Eu lembro do irmão Gabriel Estevão contando o seu testemunho, que ele diz assim, que ele foi até uma casa quando ele era do satanismo, e que lá tinha uma família, que era uma família de missionários, e que uma família consagrada, ou uma pessoa consagrada, ele diz, que é para o reino das trevas, que é um empecilho muito grande, né? Que eles se sentem vulneráveis, eles se sentem mal com aquilo, eles precisam tirar aquela pessoa de lá de qualquer maneira. Então, ele foi até lá para tirá-los de lá. Mas aí apareceu alguém para ele, muito resplendente. Ele disse que era muito poderoso. Ele não conseguia olhar a face dele até o momento. E ele diz assim: não, não ultrapasse. Essas aqui, não faça nada com elas. Elas são as minhas joias preciosas. Então, eu achei aquilo muito bonito, né? Jesus falando que aquela família eram as joias preciosas dele. Pode falar, irmã Margarida. Pode abrir o microfone. O seu microfone tem que abrir. Não está querendo abrir? Clique em cima do microfone. A gente ainda não consegue ouvi-la. A irmã Margarida está me ouvindo? Eu não tenho o poder de abrir seu microfone. A irmã tem que abrir o microfone.
O que aconteceu? Agora que eu consegui. Pronto, pronto. Estou aprendendo. Irmão, olha, é verdade a respeito dos anjos e de pessoas que temem a Deus naquela casa. Eu posso falar isso porque eu vejo aqui em casa, entende? Eu vejo a presença de Deus, eu vejo, entende? Essas coisas que os anjos maus tentam fazer. Então, assim, isso aí que você falou realmente é muito real. É maravilhoso a gente saber que Jesus, ele diz, eu estarei convosco todos os dias, né? O Espírito dele está conosco. E aí, nós não temos nada a temer, né? Por exemplo, a gente está aqui no sítio, às vezes a gente à noite ouve algumas coisas, como se fossem pegadas de animais, algumas coisas assim, mas a gente ora ao Senhor, e daqui a pouco aquilo para e a gente consegue dormir, né? Então, na verdade, o Senhor é a nossa rocha, é o nosso escudo, como diz o salmista, a nossa fortaleza, né? Ele coloca o seu anjo ao redor do tênis e os livra. Isso é muito verdade. Eu acredito que acontece aí, aqui, e com muitos outros irmãos. O anjo volta da terra e fala a Jesus que sua obra está feita. Que obra foi essa? A obra do selamento. A obra do selamento. E os santos, ele diz para Jesus, Jesus, os santos estão numerados e selados. Cada caso estava decidido. Cada joia contada. Então, eu não quero só ver a questão da literalidade. Eu quero ver aqui com vocês que tem um anjo que está selando o povo de Deus. E ele vai voltar da terra quando o último dos 144 mil for selado. E ele vai dizer, Senhor, a obra que o Senhor me incumbiu de fazer, ela está feita. E nós vamos ver posteriormente o que Jesus vai fazer. O que Jesus vai falar para esse anjo, né? Pois bem. Aqui diz assim, quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Agora vejam, aquilo que lemos anteriormente. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Então, quando esse anjo, ele volta da terra, o que diz agora? Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as suas mãos, ele, o grande sumo sacerdote, e com grande voz diz, está feito. E toda a hoste angélica depõe as suas coroas. E aí ele faz aquele solene aviso, quem é injusto, faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda, quem é santo, seja santificado ainda. E aqui ela diz, todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Jesus está dependendo, irmãos, do número dos seus súditos completar-se, o número dos 144 mil. Quando esse número completar, o anjo volta da terra, anuncia a Jesus que a sua obra está feita. Ele vai até o santuário, e Jesus, então, cessa de interceder no santuário celestial, e ele joga o incensário no chão e diz, está feito. Vocês viram que a obra de intercessão de Cristo no santuário, que a mediação de Cristo no santuário depende intrinsecamente do selamento que está sendo feito, e que quando se completar o número dos 144 mil, o número dos súditos se completar, Jesus então cessará
a intercessão do santuário. Veja que a questão do santuário está conectada com o selamento. Primeiros escritos na página 15 diz assim: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Vai chegar um momento em que Deus, nós vamos ver isso com mais detalhes nos próximos estudos, mas aqui eu coloquei esse texto em relação à literalidade do número, e aí ela fala que os santos vivos estavam lá, quando Deus anunciou o dia e a hora da volta de Jesus. Ela diz que os santos vivos estavam em número de 144 mil, e eles reconheceram e entenderam a voz. A voz de quem? A voz de Deus, a voz do Pai. O Pai vai falar o dia e a hora da vinda de Jesus, e ela diz que quando ele falar, os santos vivos estarão em número de 144 mil. Isso vai ser preponderante depois do nosso estudo, para a gente entender algo muito salutar, algo muito minucioso, que, ao vocês entenderem, vocês verão a grandeza desse estudo, a grandeza do entendimento correto sobre os 144 mil. Então, quando fala em número de 144 mil, não pode ser um número simbólico. Nós já estamos aqui, são 11h30. Eu vou falar mais um pouquinho e vamos ouvir um hino e fazer a oração final. Bom, essa parte aqui, quando começou o selamento, é importante que eu já vou dar um preâmbulo disso para vocês, porque aí vocês já vão sair daqui com vontade de querer saber mais, né? Então, quando começou o selamento? É uma pergunta que nós podemos fazer. No manuscrito 7, escrito em 1850, uma visão que foi dada a irmão White na casa do irmão Harris, em Centenport, em Nova York, ela diz assim: vi que Satanás trabalhará agora. Quando? Agora. Mais fortemente do que nunca, pois ele sabe que seu tempo é curto e que o selamento logo terminará. E agora ele trabalhará em toda insinuação, ou com toda insinuação, para tirar os santos de sua guarda e fazê-los dormir sobre a verdade presente e a duvidar dela, de modo a impedir que sejam selados com o selo do Deus vivo. Quando Ellen White escreveu isso, em 24 de agosto de 1850, ela teve uma visão. Ela disse que o trabalho de Satanás seria mais forte agora do que nunca, porque ela diz, ele sabe que o tempo dele é curto e que o selamento logo terminará. Ela não diz assim que o selamento logo iniciará. Ela diz que o selamento logo terminará. Significa que ele já tinha iniciado em 1850. Mas foi a partir de então? Não, não foi a partir de então que começou. Em Primeiros Escritos, na página 58, ela também diz a mesma coisa sobre o que ela falou nessa visão, nesse manuscrito 7. Ela diz, em Primeiros Escritos, o tempo do selamento é muito curto e logo terminará. Agora, enquanto os anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. O tempo do selamento é muito curto e logo terminará. Então, ele já havia começado. Então, precisamos entender que o selamento não é algo do futuro. Em 1850, ele já tinha começado já há algum tempo. E nós vamos ver quando foi que ele começou. Mas ela diz, logo terminará. Não é logo iniciará. Logo vai começar. Não. Pois bem, ela diz o seguinte, vamos entender o código-chave desta questão. Vi então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante. Terrível é sua obra, tremenda sua missão. Ele é o anjo, ele, o terceiro anjo, é o anjo que deve separar o trigo do joio. Quem é o anjo que vai separar o trigo do joio?
é um anjo literal, lá no final, quando Jesus Cristo estiver vindo, que na igreja eles pregam que, quando Jesus fala que os anjos farão a separação do trigo e do joio, eles pensam que são anjos literais, e que é lá no final, quando Jesus Cristo voltar. Mas não. E que todo mundo tem que ficar unido na igreja, trigo e joio. Mas Deus não trabalha assim. Lá no final, Jesus não vai separar trigo do joio na igreja. No final, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. É quem se perdeu de quem está salvo. E não é na igreja, é no mundo, é na terra. Jesus vai separar lá no final. Mas não é o trigo do joio. Aqui a irmã White é muito clara. Ele, o terceiro anjo, é o anjo que deve separar o trigo do joio. Que deve separar. E selar. Então, ele é o anjo que sela. Ou atar, ou seja, amarrar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Então, vamos ver. As mensagens dos três anjos. Quando se fala do terceiro anjo, nós sabemos muito bem que as mensagens dos três anjos, elas se conectam e ficam na grande voz da mensagem do terceiro anjo. E esse terceiro anjo, ela diz que é tremenda a sua missão, terrível a sua obra. Ele vai separar o trigo do joio. Ele está separando o trigo do joio. Ele está separando o trigo do joio. Porque a sacudidura já começou. A sacudidura, ela não está no futuro também, como alguns pregam. Ela já começou desde quando a mensagem de 1888 foi pregada por Jones Waggoner. A sacudidura começou com a obra do terceiro anjo, iniciada naquele momento, com a justiça de Cristo. Porém, a obra do terceiro anjo não começa em 1888. Ela não começa em 1888. A obra do terceiro anjo, ela começa quando? Nós vamos ver. Mas porque esse anjo, ele sela. Quando essa mensagem é pregada, há aqueles que se dispõem a aceitá-la e há aqueles que lutam contra ela, que a combatem verazmente. Aqueles que estão aceitando ou recusando já estão definindo de que lado eles estão ficando. Né? Eu só sei que essa mensagem, ela vai amarrar o trigo para o celeiro celestial, mas ela também vai amarrar o joio para ser queimado. Veja o que ela diz nessa próxima passagem, se é a mesma coisa. Enquanto Satanás tem estado a fazer suas acusações, anjos santos invisíveis estão passando de um para outro lado, pondo sobre os fiéis o selo do Deus vivo. Está no presente, ela está falando no presente. Não é que Satanás vai estar a fazer, ou que os santos anjos estarão passando de um lado para o outro. Estão, e estão pondo sobre os fiéis o selo do Deus vivo. Ela fala isso quando escreveu Profetas e Reis. E ela diz em 1848, os anjos estão segurando os quatro ventos. É Deus quem restringe os poderes. Os anjos não os soltaram, pois os santos não estão todos selados. O que ela diz? Os santos não estão todos selados. Então já havia santos selados naquela época? Já. Porque ela diz, os santos não estão todos selados. Quando você diz que ainda não terminei de fazer determinada coisa, é porque você já começou, mas ainda não concluiu. Porque eles estão prontos para soprar. Há um controle colocado sobre eles, porque os santos não estão selados. O tempo de angústia já começou, já começou. A razão pela qual os quatro ventos não se soltaram é porque os santos não estão todos selados, ela fala novamente. Está a aumentar, e aumentará cada vez mais. Olha só, coisa linda, né?
Veja que o tempo de angústia prévio, ele começou já desde aquela época, em 1848. Os santos já tinham começado o selamento. Nós sabemos muito bem que a mensagem, a obra do terceiro anjo começa, está lá no livro Primeiros Escritos, ela tem uma visão em 1846 sobre a questão do sábado, e ela diz que o terceiro anjo foi enviado por Jesus Cristo do santuário para começar sua obra na terra. Só que isso se deu quando Cristo passou para o lugar santíssimo do santuário celestial. Então, tudo começa em 1844 como um ponto de partida. Veja, a obra do terceiro anjo começou desde 1844, mas ela diz que cresceria, estaria a aumentar cada vez mais a luz sendo proporcionada aos santos de Deus e o selamento cresceria. Então, há um aumento de conhecimento da mensagem do terceiro anjo, veja que vai crescendo. Em 1863, eles já conseguem saber sobre a questão da reforma de saúde e todas as implicações do Ministério Médico Missionário, e vai crescendo. Chega em 1888, com a Justiça de Cristo, e vai crescendo, e continua crescendo nos nossos dias. Está a aumentar e aumentará cada vez mais. Não só a angústia, mas também tudo o que se enquadra nessas questões. E aqui diz que a angústia nunca acabará até que a terra se livre dos ímpios. Então, é só um crescente, tanto de angústia, quanto de conhecimento, quanto a questão, por exemplo, do alto clamor. O alto clamor, ele não está no futuro. Ele já começou. Ele começou em 1888, só que ele vai aumentando de forma logarítmica, de forma exponencial. Meu amor quer falar? Pode falar. Sim, foi colocado aqui que os anjos estão segurando os ventos da destruição até que os santos sejam selados. E depois que esses anjos soltarem esses ventos, né, quando os santos forem selados, haverá um tempo de angústia, né, qual nunca houve, e que só acabará quando a terra ficar livre dos ímpios. Esses anjos estão segurando esses ventos da destruição, está relacionado com aqueles piores demônios que são os que estão aprisionados até hoje por ordem de Deus, que eles não podem ser soltos até a ordem. Então, está se referindo a isso, tipo, porque até então a gente acha que está em tempo de angústia, mas haverá um tempo de angústia o qual nunca houve. Então, tem relação desses demônios, os mais poderosos, os anjos caídos, que estão aprisionados até hoje, está relacionado com esses ventos que estão sendo segurados e que eles serão libertos quando, por ordem de Deus, que os anjos vão soltar esses ventos? Sim, tem conexão também com isso, porque quando fala dos ventos, fala sobre, Jeremias fala, Ezequiel também, que são tempos difíceis, tempos de destruição, de guerras, de forças atuando na terra de modo a causar morte, pragas e todo tipo de coisa. Nós já vivemos aí um pouquinho de angústia no tempo do sistema Covid, em que Satanás foi liberado para destruir muitas pessoas na Terra. Também foi liberado para que aqueles que tinham conhecimento da verdade lançassem as sementes da reforma pró-saúde, para que muitas pessoas não sucumbissem. Aqueles que creram não sucumbiram, né? Os elementos são soltos aos poucos. Nós sabemos que existem anjos, né, que foram, desde o início, quando foram jogados à terra, que foram presos, eles estão presos para um determinado momento. Eles são anjos que caíram com Lúcifer, e eles são anjos fortes, não são tão fortes quanto Lúcifer, porque Lúcifer é o mais forte deles,
mas abaixo dele são os mais fortes. Eles foram aprisionados porque eles queriam guerrear loucamente contra Deus, querendo destruir tudo. Então Deus os aprisionou para um determinado momento em que eles vão ser soltos e vão causar todo tipo de cataclisma, todo tipo de coisa, justamente para que as pessoas tenham medo e aceitem a marca da besta, né? Vai chegar um momento, mas assim como as pessoas ficaram com muito medo da questão da Covid, como se fosse uma doença mortal, né? E aceitaram se vacinar e muitas outras coisas, que a gente vê que Satanás logrou êxito na questão de descrer até de Deus, né? As pessoas estavam com fé nos homens, uma fé muito grande no que o homem poderia fazer para salvar. Quer dizer, o Salvador seria o próprio homem e não o Senhor Jesus. E aqui nós vemos que esse selamento, ele já começou, e ele começa com a obra do terceiro anjo, porque o terceiro anjo é o anjo que sela, que ata, né? Que separa o trigo do joio. Essa separação tem ocorrido desde então, não é uma coisa que começou outro dia, é uma coisa que está desde a época dos pioneiros, e só vai crescendo, só vai aumentando essa separação. Veja que hoje existem vários grupos, do mesmo jeito que começou lá no Adventismo, o Adventismo começou, houve muitas divisões no início da obra, a mesma coisa no final, porque o final não é diferente do início, né? Existe um anacronismo nisso. E quando Deus, ele fala do selamento, que os anjos têm que restringir os poderes, né? Deus restringe esses poderes através dos anjos, também está a se referir a esses anjos que não podem ainda tocar na terra. Nós sabemos que Deus vai atingir a terra com pragas, sabemos disso, mas Deus também vai dar liberdade a Satanás e a soltar esses anjos para que eles também façam da terra o seu poderio, e nós viveremos num tempo em que Satanás vai reinar predominantemente. Por isso será o tempo de angústia, o qual nunca houve. E Deus está preparando um povo para estar de pé, para que esse povo, ele leve pendão de Deus, né, a bandeira de Deus, e que ele não sucumba em meio a tanta agressão mental. Será um tempo que nós precisamos realmente estarmos revestidos da chuva serôdia, e para isso nós precisaremos, cada dia, nos entregar nas mãos de Cristo, estar continuamente nos entregando, para que Ele nos sustente quando esse tempo chegar. Nós sabemos que já está aí proclamada uma segunda pandemia, né? Não sabemos quando ela ocorrerá, mas que ela virá. Já foi já foi avisado, já foi advertido pelo outro lado, né? Por aqueles que estão do outro lado. Então, nós precisaremos realmente procurar Jesus enquanto podemos achar e buscá-lo enquanto ele está perto. Esse estudo vai continuar. Esse estudo ele é para nos trazer para mais perto de Jesus. Se tudo que estudarmos for para nos aproximar mais uns dos outros, sabemos que isso é uma coisa que vai nos trazer o Espírito Santo de Deus, porque foi somente quando os discípulos estiveram concordemente, quando os discípulos ficaram em uníssono diante do Senhor, é que eles receberam o Espírito Santo em plenitude. Pode falar, irmã Margarida. Irmão, você tem ideia do período em que nós estamos vivendo, que a porta da graça vai fechar? Tipo ano, assim? Você tem ideia, assim, o que você... Bom, isso deve ser um assunto grande, talvez você quer falar em outra ocasião, né?
nós vamos falar alguma coisa sobre isso em outra ocasião, é importante. Mas convido os irmãos a meditar nesse hino que eu vou colocar agora, e depois eu farei a oração final, tá bom? Então vamos ouvir aqui uma mensagem do Senhor. Porque escolheste a mim dos milhões de pecadores aqui, conheces os meus erros que cometi. Porque, Senhor, perdoaste a minha iniquidade, ó sim, para salvar-me enviou seu Filho aqui. Senhor, me ajude a ser o que tens pro meu viver, pois quero tua palavra obedecer. A minha vida eu sei, por ti eu viverei, e sempre ao teu lado andarei. Me maravilho em saber de um Deus tão grande que me ama, o ser que está tão disposto a abençoar. Maravilhoso é o teu amor, tuas misericórdias, Senhor, não compreendo, mas confesso em louvor. Senhor, me ajude a ser o que tens pro meu viver, pois quero tua palavra obedecer. A minha vida eu sei, por ti eu viverei, e sempre ao teu lado andarei. A minha vida eu sei, por ti eu viverei, e sempre ao teu lado andarei. Aqui está a paciência. Vamos nos ajoelhar, vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido eterno Deus, nós te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor está presente conosco quando nos associamos, quando nos congregamos para falar a tua palavra, para sentirmos e vivenciarmos teu Santo Espírito
sabemos que o Senhor se faz presente conosco. Pela fé, nós cremos nisso, cremos que o Senhor deixou a tua palavra já estabelecida, o alicerce, para aqueles que fundaram o Adventismo do sétimo dia, nos seus primórdios, quando do início da obra. Também cremos que a tua verdade, ela aumenta em luz a capacidade e à medida que o tempo vai avançando e também chegamos no limiar. Já estamos no tempo do fim, no fim do tempo do fim, e nós precisamos entender o que o Senhor requer de nós, o que o Senhor quer que nós façamos, e também, Senhor, a nossa anuência de cooperarmos contigo, de estarmos subjugados a Ti, para que o Senhor faça o querer e o efetuar segundo a Tua boa vontade nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor transforme nossos corações, para que nós sejamos um dos 144.000, para que nós possamos habitar contigo por toda a eternidade, na nova terra, para que nós estejamos de pé, seja se alguns ainda tombarão pela morte, ou qualquer um de nós, mas sabemos que se estivermos atrelados a Ti, voltaremos à vida. Que o Senhor esteja presente, nos guiando nesses estudos. Nós iniciamos hoje e queremos completá-lo até o final. Não deixe com que Satanás venha criar barreiras, e ele criará, para que nós não estudemos, para que nós não nos fixemos na verdade, e também para que nós não percamos essas reuniões que são importantíssimas para recebermos o refrigério pela Tua santa presença. Nós agradecidos estamos, que o Senhor está sempre no nosso norte, nos dando a dianteira. Queremos, Senhor, sentirmos a paz que já sentimos durante este momento, durante todo o sábado, que ela extravase e que nós sejamos plenamente agraciados com Teu Santo Espírito. Que o Senhor sopre sobre nós o Espírito Santo, para que nós sejamos cheios da alegria que vem de Ti, da paz que vem de Ti, dos frutos do Espírito. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe os nossos queridos que estiveram aqui conosco. Muito bom estar com vocês. E vamos continuar esse estudo posteriormente. A gente vai avisar aí no grupo. Se Deus quiser, no próximo sábado, eu estava querendo ouvir o irmão Jason. Queria colocar ele, ao invés de eu estar aqui. Por isso que eu estou pensando em fazer... Concordo com você. Eu queria trazer o irmão Jason para nos falar sobre a questão do Apocalipse, né? Sim. E aí, durante a semana, à noite, vamos ver como é que nós poderíamos continuar esse estudo até finalizarmos ele, e que no sábado ele esteja aqui conosco. Certo. Certo. Concordo. Então, um grande abraço, abençoe a todos, feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Obrigada pelo estudo. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado.